Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje teremos uma grande e maravilhosa oportunidade. Nós vamos falar sobre o quê? Controles de processo, não poderia ser diferente. E vamos ter algumas práticas aplicadas do controle de processo. Mas como que nós vamos ter essas práticas? Como nós vamos conseguir produzir essas práticas? Nós vamos produzir através do Control Station, um software maravilhoso. Tenho usado há vários momentos, muitos momentos inclusive, e eu tenho sentido que ele satisfaz plenamente a minha necessidade. Então, para dar início à apresentação, nós vamos começar assim. O que é de importante no controle de processo? Quais são os princípios fundamentais, aquilo que realmente corresponde a nós aplicarmos um controle de processo a uma variável qualquer? Temos algumas razões. As razões básicas, que é óbvio para quem é de responsabilidade, quem zela pelo seu patrimônio, então é a integridade pessoal. Nós temos também o aspecto ambiental e temos os equipamentos. Por que ele é um facilitador para esses aspectos? Porque ele tem capacidade de estar monitorando e controlando continuadamente as variáveis de processo. Mas nós temos outras razões, que são as razões relacionadas com a rentabilidade. O que seria falar em rentabilidade? É só dinheiro? É só monetário? Talvez não. Principalmente para nós técnicos, nós temos uma outra visão. Então, qual é a nossa visão? Primeiro passo: atender a especificação final do produto. O produto tem uma especificação, aquele produto que é vendido, que é fornecido ao mercado. Então ele tem uma especificação, olha, é tanto, a densidade é tanto, é qualidade é tanto, é fluidez tanto, depende muito do produto. Outro aspecto, você não pode desperdiçar material. Então, nós temos que manter as perdas de produção o mínimo possível. O custo de uma matéria-prima hoje é exageradamente alto. Então, nós temos que ter também esse cuidado. O meio ambiente, sem dúvida, são os efluentes de uma unidade de produção. Então, aquilo ali tem que ter os controles de pH, os controles de sólido em suspensão que estão ali contaminando o esgoto, essas coisas todas. E isso aí nada melhor do que um controle automático de processo, né? A taxa global de produção, isso tem que estar lá em cima, porque os custos pouco varia em estar a 80%, a 70% ou está próximo de 100%. Então, o custo operacional não vai variar tanto, mas o faturamento vai variar e muito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. E outra coisa que é importante, as unidades são unidades normalmente de processamento contínuo. Vamos dizer, uma petroquímica, uma unidade química, propriamente dita. Se parar no início, para tudo. Se parar no final, tem que parar o início, porque não tem como escoar a produção. Então, nós temos que ter essa continuidade operacional satisfatória para que não venha a degradar a rentabilidade do investimento. Isso tudo se resume em quê? Aquilo que nós conhecemos já, que é jargão, MTBF, tempo entre falhas. Quanto maior esse tempo, mais eficiente está o equipamento, não é verdade? Controle. O que é que nos vem à mente quando nós falamos faltar o controle? O controle está bom, o controle está ótimo. Vamos imaginar está em baixa controlabilidade as nossas variáveis de processo. Isso vai fazer o quê? Vai custar dinheiro. E logo mais eu vou fazer um paralelo sobre uma aplicação e nós vamos entender isso. Então, quanto menor a controlabilidade, mais longe você vai estar do limite operacional da sua planta, porque a variação é tão grande que o set point, o ponto de trabalho, tem que baixar. Então, se você quer fazer um material, vamos dizer um laminador, que é uma lâmina mais espessa, vamos precisar de mais material. Portanto, onde é que está a maior rentabilidade? Onde é que está o maior lucro? Quando nós conseguimos levar essa espessura o mais próximo possível do limite operacional, que é o que está especificando o produto no final. Então isso é importante.
E as impurezas, se você está processando uma matéria-prima, as impurezas são um fator complicador. Então nós temos que ter essa pureza, um ponto, um valor significativo para satisfazer as nossas necessidades, mas não necessariamente ultrapassá-la. Porque se é 1% de impureza, não tem sentido você colocar meio, porque não vai agregar valor, entendeu? Não vai agregar valor. Portanto, você tem que ter o bom senso de estar no limite da pureza especificada. O que é que vai levar o processo a uma eficiência maior? Eu não vou falar em lucratividade, porque a gente pensa somente em recursos financeiros, mas vamos falar em eficiência. Para você levar seu processo no máximo da eficiência, você tem que ter uma ótima estabilidade na variável de processo. Isso é naquela substância, naquele material que você está controlando. Seja pressão, seja nível, seja vazão, seja concentração, qualquer que seja a variável. Então você tem que fazer com que ela esteja mais estável possível. E aí é que entra a automação, que às vezes nós deixa um pouco complexo o aspecto automação, instrumentação. Olha, essas coisas trabalham em comum. Você não consegue desassociar, não há possibilidade de desassociação, certo? Aí, vamos supor, vamos imaginar que nós vamos fazer o controle de nível de um vaso. Nós temos uma demanda, está lá, demanda eu não sei qual seja, ela é variável. Nós temos um tanque que vai alimentar essa demanda e nós vamos ter uma alimentação desse tanque. Para nós termos a alimentação desse tanque, nós vamos ter que ter uma válvula controlando o fluxo de reposição para esse mesmo tanque. E também nós vamos precisar de um elemento que meça continuadamente o nível para fazer essa amostragem, que nós chamamos de PV, variável de processo. Variável de processo medida. Esta vai ser o input, isto é, vai ser a entrada de um controlador. O equipamento, onde está no display mostrando o nível que está lá no tanque, remotamente você está observando continuadamente o nível. Você tem ali o ponto que você quer de controle, que chamamos de set point, e nós temos a variável manipulada, é a saída do controlador que vai acionar a válvula de controle. Se o nível estiver baixando, a válvula vai abrindo. Se o nível estiver fechando, a válvula vai fechando. Obviamente que não é simplesmente abrindo e fechando. Ela vai ter todo um perfil de controle. E esse perfil de controle, logo nós vamos adentrar. Repaginando, quais seriam os componentes de um loop de controle? Vamos dar uma olhada aqui nos blocos, numa apresentação em bloco. O que é que nós temos na entrada? Nós temos o set point, que é o ponto de ajuste. Nós temos o sinal da variável de processo, que vem através do sensor e transmissor de nível. Nós temos a PV, que é a variável de processo medida, que vai para o controlador. Essa composição, set point e variável de processo, e nós vamos ter um diferencial, vamos ter uma diferença. E esta diferença é que nós entendemos como sendo o erro. Este erro vai estar no nosso controlador. Ele está mostrando lá a variável de processo e o set point. Vamos dizer, pode ser assim, que está caindo o nível e o set point e não está retornando. Não está retornando, mas precisa retornar. Então, caso não esteja retornando, nós vamos precisar fazer alguns ajustes no controlador. Esses ajustes nós chamamos de sintonia do controlador, que ele tem que mandar um sinal para a válvula de água adequado à demanda da carga, isto é, a demanda do consumo, para que não fique nem muito alto, nem fique muito baixo e a margem de variação seja a mínima possível. Porque quando nós começamos antes, quanto menor for a variação sobre o set point, isto é, sobre a variação desejada, maior a eficiência do sistema, certo? Ainda temos um bloco específico, genérico, não é? Que é muito a semelhança do anterior, porque este é um bloco que não caracteriza qual é a variável de processo, mas são exatamente todos os componentes.
set point, variável de processo medida, comparador, controlador, elemento final de controle, que é a válvula, tem o processo, e dentro desse processo, onde vai demandar, vai liberar o produto, nós vamos ter muitas influências, que são os distúrbios. Vamos ver o exemplo que você tem uma torre essa torre trabalha com calor para fazer uma destilação. Se der uma chuva torrencial, mesmo que a torre seja isolada termicamente, vai haver um resfriamento. Quer dizer, vai haver uma carga maior ali, uma carga térmica maior. E esse produto pode entrar numa faixa fora da especificação. Para isso que nós temos o controlador, as variáveis da sintonia e temos o elemento final de controle, que eles vão trabalhar de acordo com a necessidade, a demanda do processo, certo?